nosso irmão. Deus pode dar prazer na nossa presença aqui, fica à vontade. Obrigado, meu irmão. Vai, Deus, à vontade. Não. Uma boa noite a todos. Que possamos estar sob as bênçãos do Cristo. Uma noite de férias, né? E um tanto quanto quente, né? Um pouco mais ameno aqui, né? Com ar-condicionado. Então a gente vai... Quando recebi o convite para aqui estar, o Jean me perguntou, hoje de manhã, até que na hora ele me convidou e não me deu um tema e nem eu propus um tema para ele, né? Aí hoje de manhã ele me passou um WhatsApp, já tem o tema. Aí eu vim para que nós possamos refletir sobre a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Passagem essa que os 4 evangelistas narram. Mateus, Lucas, Marcos e João. Todos eles narraram a primeira multiplicação. Porque, por incrível que pareça, o Cristo quis nos chamar bastante a atenção sobre isso, né? A primeira multiplicação está em Mateus 14, do versículo 13 ao 21. Está em Marcos, no capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Está em Lucas, no capítulo 9, do versículo 10 ao 17. E está em João, no capítulo 6, do versículo 1 ao 15. A segunda multiplicação, dias após. Só Mateus e Marcos relatam. Mateus no capítulo 15, capítulo 32 a 39, e Marcos no capítulo de 8 a 10. Emmanuel, com exceção das passagens de Lucas, Emmanuel vai comentar os 3. Vai ter obras de Emmanuel que ele vai comentar alguns versículos sobre essa multiplicação. E aí quando a gente numa terça-feira de férias, à tardinha, um calor considerável, nós nos propomos a nos deslocar de casa para aqui vir, uma casa de orações, uma casa de reflexões. Nós já estamos começando a ter algo para o Cristo. Eu vou ler no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo do 1 ao 15, que fala sobre a primeira multiplicação. Vou ler do Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias. Diz assim: depois dessas coisas, Jesus partiu para o outro lado do Tiberíades, o mar da Galileia. Depois destas coisas, é que fazia poucos dias que Herodes tinha mandado decapitar João Batista, o precursor, primo do Cristo, aquele que precedeu o Cristo. Por isso começa assim a narrativa, né? João começa assim a narrativa. Depois dessas coisas, Jesus partiu para o lado do Tiberíades, o mar da Galileia. Uma turba numerosa o seguia, porque observavam os sinais que ele fazia sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Então Jesus, levantando os olhos e observando que numerosa turba vinha até ele, diz a Felipe: onde compraremos pães para eles comerem?
Dizia isso, porém, testando-o, pois ele sabia o que estava prestes a fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pães não lhes bastariam, para que cada qual recebesse um pouco. A turma era grande. Disse-lhe André, um dos seus discípulos, irmão de Simão Pedro: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isso para tantos? Disse-lhe Jesus: fazei recostarem-se os homens. Havia muita grama no lugar. Então recostaram-se os varões em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães, rendeu graça, distribuiu aos reclinados. De forma semelhante também os peixes, quantos eles queriam. E como estavam fartos, diz aos seus discípulos: recolhei os pedaços de pães que sobram para que nada se perca. Assim recolheram e encheram 12 cestos de vime, de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram do que havia sido comido. Vendo, portanto, os homens os sinais que fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Jesus, então, sabendo que estavam prestes a vir e se apoderar dele, para o fazerem rei, retirou-se ele só para o monte. João narra a narrativa mais detalhada, é a de João. Todos os outros narram bastante detalhes assim, mas João traz algumas peculiaridades aqui, que a gente pode começar a refletir. Uma turba numerosa, diz ele. Mais adiante ele vai dizer que eram 5.000, mais ou menos 5.000 varões. O que são varões? Eram os homens. E eles não estavam só os homens. Estavam as mulheres dos que eram casados e os filhos. Alguns estudiosos calculam que entre 15 a 20.000 estavam ali. Dentre esses 15.000, vamos deixar um número mais baixo, tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Os demais, os varões, ou seja, os chefes de família, nenhum, pelo menos que seja narrado por João ou qualquer um dos outros, tinham levado nada. Nos outros evangelistas, tem alguns que dizem que queriam que eles, os apóstolos, queriam que o Cristo mandasse todo mundo embora, que fossem se virar. Mas eles estavam, como diz ali, num lugar deserto. Não era deserto de terra, porque o João fala aqui que o Cristo mandou que se recostassem na grama, na relva. Mas era o deserto que não tinha nem uma tenda, nenhum, como diz o gaúcho, nem um bolicho, né? Não tinha nenhum bolicho ali perto. E eles não tinham mais nada. E era quase noite. Por que aqueles varões tinham que se recostar? Como narra, todos os evangelistas narram, que o Cristo pediu que os apóstolos pedissem que os varões se recostassem. 2000 anos atrás, o pai
era modelo. Não sairiam os apóstolos tentando fazer as crianças se acomodarem. Bastava que o pai se acomodasse, os demais se acomodariam. A narrativa de João fala que o Cristo distribuiu e os apóstolos aos varões. Não estou aqui criticando a nossa cultura hoje, né? Mas como mudou. As crianças ali estavam e eram obedientes a toda aquela situação. Todos se alimentaram. Porque o pão, símbolo da vida, todos eles comeram, sobrou. E o Cristo chamou a atenção para que recolhessem. Segundo a narrativa aqui, 12 cestos de vinho. Era uma quantia considerável. Provavelmente não desse para alimentar de novo aqueles mesmos, algo próximo a 15 mil, mas que daria bem para dar tipo um pedacinho de pão para cada um chegar em casa, né? Todos os evangelistas vão, quando narram nesse sentido. A segunda multiplicação sobrou, se não me engano, 7 cestos. E em todos era o mínimo que se tinha. Nós estamos em 2024, pós-nascimento do Cristo. Nós estamos iniciando uma jornada, agora não mais 366 dias, porque já passou, hoje é 9, né? Um pouquinho menos. Mas nós temos uma jornada grande ainda em 2024. E o que nós estamos oferecendo ao Cristo para que Ele multiplique e sobre 7 ou 10 ou 12 cestos. A multiplicação do pão, do peixe, ao eu adentrar ali, passei, até fiquei de frente ao cartaz ali, né? Nós temos feito. A grande maioria de nós tem multiplicado o pão. E tem repartido. Nós temos, outro dia, agora fazer propaganda para a RBS, né? Outro dia no Jornal do Almoço ali estava o final do Natal do Bem ali. Uma quantia significativa de alimentos foi conseguida. E alimentos que são distribuídos. Nós não esquecemos ainda, né? Na época da pandemia, nunca se teve tanta cesta básica quanto na pandemia. Na casa que eu participo, lá no Luz e Caridade, nós chegamos a dar 160 cestas num fim de semana. O Luz e Caridade, para quem não conhece e já viu falar no Beco da Tela, nós somos na porta do Beco da Tela. Então, a multiplicação dos pães, nós já ajudamos a fazer. Talvez não esteja sobrando tanto quanto sobrou na passagem.
O que o Cristo espera de nós que adentramos ao cristianismo, seja ele qual for a doutrina? Puxando brasa para o nosso assado, quem adentra o Espiritismo e entende que o Cristo quer nos alimentar física, mas muito mais espiritualmente, do lado espiritual que temos feito nós. Já estamos nós com um peixinho ou um pãozinho na mão? É essa mensagem que os 4 evangelistas falam, nenhum deles esqueceu, narraram com grandes detalhes, é para nos lembrar que o pão da vida, o pão espiritual, o Cristo distribui. Mas nós temos conservado, nos alimentado desse pão espiritual. Com absoluta certeza, cada um de nós que aqui está, saiu de casa lembrando, eu vou lá para refletir sobre a mensagem do Cristo. Como disse antes, nós já estamos começando a caminhar. Então que esse 2024, nesses 290 e poucos dias, 350 e poucos dias que ainda temos pela frente, sejamos nós dispenseiros, possuidores e em busca desse alimento espiritual. Para que possamos nos fortalecer, porque a jornada é longa. E toda jornada requer esforço. Na leitura que nosso irmão fez ali, fala ali do trabalho, né? E não leiamos trabalho só o trabalho braçal, trabalho intelectual, mas também no trabalho espiritual. Não só no trabalho de nós ganharmos dinheiro, mas sim no trabalho de nos elevarmos espiritualmente. E, consequentemente, ajudar aquele irmão a se levantar também. Voltando lá nas cestas básicas. Acredito que aqui não seja assim, mas onde eu participo é. Para que tu tá dando cesta básica para fulano que vende para trocar por cachaça, droga e não sei o que mais? O que disse o Cristo? Os sãos não necessitam de médico. Quem necessita de médico e remédio é quem está doente. Se o Cristo não julga a nenhum de nós, quem somos nós para julgar o outro? O vício, seja ele qual for, é uma doença. Assim como o câncer e todas as outras. Precisa de tratamento, e muitos dos tratamentos, assim como as doenças físicas, se trata com o que tem de melhor e não tem resultado, ao nosso ver, positivo. O vício também é assim. Não estou aqui fazendo apologia ao vício, mas é que nós temos que ter essa consciência. Ah, mas por que tu está dando cesta básica para o fulano que está trocando por droga? Que nós tenhamos um outro olhar
nesse 2024. Que possamos estar visualizando, não com os olhos do Cristo, porque seria prepotência nossa, né? Mas por uma visão de alguém que está um pouquinho acima de nós. Quando a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, ali pela pergunta 100 e poucos ali, que é a escala espírita, e aonde a gente vai ver a segunda ordem, nós vamos ver que os espíritos que estão em segunda ordem, eles estão vendo as nossas misérias, as nossas faltas, mas eles não estão nos condenando. Eles estão ali junto de nós para nos reerguer. Porque quem condena, pisa em cima. Exemplo, Pôncio Pilatos, que só lavou as mãos, não condenou, mas o Cristo foi para a cruz. Então, entre julgar, condenar, por que não ajudar? Eu não entendo nada de português, mas os que tiverem, os professores de português que podem dizer, é só questão de trocar de verbo, né? Em vez de condenar, ajudar. E é isso que o Cristo espera de cada um de nós. É isso que ele passou 33 anos, segundo os nossos cálculos aí, aqui demonstrando que precisava ser ajudado. A outra vez que eu estive aqui eu falei sobre agora eu vou esquecer a parábola do bom samaritano. Como é bonita a parábola. Mas e quando nós nos colocamos como um bom samaritano? Então nós precisamos, nesses breves dias, de 300 e poucos dias que falta para o 2024 aí, refletir, não naquela coisa maçante, eu tenho que fazer assim, assado. Não, vamos colocando em nós aos poucos. É como a maledicência. Se eu sou maledicente, eu não consigo dar um passo e esquecer a maledicência. Mas eu tenho que me autoeducar para não ser maledicente. E assim para todas as não virtudes que carregamos nós. Porque enquanto nós estivermos na terceira ordem, espíritos bastante imperfeitos ainda, com a tendência ao mal, ainda desejamos o mal, às vezes até para nós mesmos. Quando eu começo a fazer esse exercício, muito em seguida, eu vou começar a ser hábito meu, não julgar, não condenar. Aplaudir não é bem a palavra, né? Mas se não posso ajudar, não atrapalhe. Diz que quem muito ajuda é quem não atrapalha. A minha avó sempre dizia, se vai fazer mal feito, então nem faz. Porque me atrapalha, eu vou ter que ir lá fazer de novo. Morava lá fora, tinha um pátio enorme, um terreiro, como diz o gaúcho, e tinha que varrer. E ela dizia, se tu varrer mal varrido, eu vou ter que ir lá, e aquilo que tu fez, eu vou ter que fazer de novo, e ainda vai estar mais difícil. Então, que aquilo que a gente não pode fazer, não atrapalhe quem faz.
E isso que o Cristo demonstra para nós aqui nessa passagem da multiplicação. Porque ele pede apenas as nossas migalhas, para que sobre. O Mário Sérgio Cortella, aquele filósofo, tem uma palestra dele, que ele comenta que ele é paranaense, morava lá na Grota, e no fim de semana se reunia todo mundo na casa da vó. Aí as famílias eram pequenas, né? 10, 15 filhos cada um, cada família. Cada família levava algum prato, ou mais de um. No final da tarde, ao retornarem para suas casas, cada um levava mais do que tinha, levava de volta mais do que tinha levado. E dificilmente trazia aquilo que tinha levado. Sobra cestos, quando nós nos propomos a dividir, a repartir. Essa é uma conta que nem um matemático consegue explicar. Todo mundo levava um prato, todo mundo comia, era um monte de gente, era uma turba. E sobrou. Acredito que aqui os da minha idade, assim, sabem o que é isso, né? Hoje a gente já está menos acostumado a se reunir em famílias tão grandes, né? Eu tenho uma família meio pequena, minha avó materna teve 19 filhos, então... Então lá era assim uma pequena demonstração da multiplicação. Já bem depois, eu morei com a minha avó, tinha uma mesa enorme, tinha sempre para almoçar e jantar, principalmente na janta, que era a hora que reunia mais, o pessoal mais ou menos todo mundo na mesma hora, era mais de 20. Ela fazia um panelão de comida, seja lá, era uma comida, sentar, ela ficava na ponta na quina da mesa e vinha por ali, né? Ela servia todo mundo e dava. E olha que todo mundo lá era bom de garfo. Então é uma matemática assim meio complicada, como eu disse, né? Emmanuel vai dar uma refletida sobre a passagem de João 6,10. Disse Jesus: fazei recostarem-se os homens. Aqui fala nos varões, mas aqui, quando copiaram para o outro livro aqui, que é o Evangelho por Emmanuel, aqui, ficou fazei recostarem-se os homens. Aquilo que eu comentei antes, né? O homem, o chefe de família, e aí depois todo mundo ia meio, só no olhar a galera ia junto, né? Emmanuel vai, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai refletir sobre tende calma. Quando que a gente tem calma nas aflições, né? Principalmente na fome. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão, no isolamento da natureza. Aquilo que a gente comentou antes. Estavam a campo afora, como você diz, né? Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Era um jovem. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem.
que se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. Então, quando a gente está em aflição, em grandes aflições, nós não conseguimos ter ordem. Vou citar um fato acontecido agora há pouquinhos dias. Lá no Japão, um avião com 300 e poucos passageiros bate num outro. O avião está pousando e o outro está taxiando lá. No Boeing não morreu ninguém. Milagre. Mas quem estava trabalhando naquela aeronave fez o que devia ser feito. E os que ali estavam em grande aflição, principalmente os passageiros, que somos nós que ignoramos o que está acontecendo, obedecemos às ordens de quem estava ali, quem eram os comissários de bordo, piloto. A comunicação falhou, porque no fogo lá derreteu os cabos de comunicação. Então a comunicação foi só no gogó. Não morreu nenhum. Teve alguns feridos e tal, mas não morreu nenhum. Tu imagina se a gente começa em grande aflição ali, morre tudo. Queimado. Porque ali a aflição, por mais zen que tu esteja, era absurda. Imagina isso aqui virado uma bola de fogo. E só tem aquela porta, tem essa outra aqui, mas nem... Quantos de nós ao entrar se deu conta que tinha porta ali? A gente se deu conta porque passou. Que a gente não presta atenção nesses detalhes. Então, tem de calma. E distribui o recurso com todos maravilhosamente. Ele não deu para uns e não deu para o outro. Não, ele foi lá e ele fez uma seleção. Dá para o chefe de cada família daquela ali que ele se vire com a sua família. Porque não tinha garçom para 5 mil, 15 mil, 5 mil homens, vamos dizer. Não tinha um garçom para cada um. Eram 12 apóstolos, o Cristo e mais uma meia dúzia que estava ali a não ser a turba, né? Então, tinha que ter uma certa ordem para que as coisas funcionassem. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfameados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe o socorro, aguardam-lhe as manifestações, não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos, mas a recepção dos recursos celestes, para a recepção dos recursos celestes. O que nós falamos antes? A evolução, a distribuição do pão celestial, do nosso pão espiritual. Se nós estivermos nesta turbulência, nem que o Cristo esteja pessoalmente, se materialize diante de nós, não vai resolver. No grupo de estudo, um dia eu comentei sobre isso, que se o Cristo se materializasse diante de nós, quantos de nós se transformaria? Aí ficou aquela questão que todos se transformariam. Eu digo, mas não é. Quem está refletindo aqui é Emmanuel. No livro Há 2000 anos, ele conta no eu, que esteve com o Cristo, pediu para o Cristo curar a sua filha, e não mudou. Claro que em seguida ele mudou. Hoje é Emmanuel. Mas não foi num passe de mágica. 50 anos depois, o próximo livro, o escravo.
precisou trabalhar, precisou exercitar, precisou perseverar, precisou executar. Porque não tem transformação num passe de mágica. Se algum espírita estiver dizendo que existe, tem o capítulo 21 lá, né? Os falsos cristos e os falsos profetas. Ah, vai lá no centro espírita, toma um passe que tu vai te transformar. Até pode, mas não é regra. Que as energias necessárias para nós nos transformarmos são dadas? Com certeza. Mas nós nos transformarmos assim num passe de mágica é mais complicado. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. E nós somos tão aflitos. Volta lá a falar sobre as escala espírita. Eu até bem pouco tempo acreditava que todos nós nascíamos simples e ignorantes. Nascíamos, não éramos criados simples e ignorantes. E passávamos nós por provas e expiações na terceira ordem. E aí iríamos evoluir. Mas não é assim. O Cosme Massi, um estudioso da doutrina, ele tem uma palestra que ele coloca ali, né? Simples e ignorante, terceira ordem, depois volta segunda e primeira ordem, na reta. Quando nós nos conscientizamos, nós tomamos um pouquinho de consciência, nós queremos o quê? O ócio, o bem-estar, não queremos trabalhar, quero ludibriar o outro. Aí nós demos essa passadinha aqui pela terceira ordem. Porque para nós voltar para a segunda ordem, nós vamos ter que voltar para o caminho e seguir no caminho. Mas nós não fomos obrigados, não é castigo do Pai estarmos nós na terceira ordem. Por isso que nós não temos calma. Se no início lá nós tivéssemos calma para entender as coisas, para compreender, nós tínhamos seguido reto. Mas aí, aquela velha história do atalho, né? Agora Santa Maria Porto Alegre aqui tem 6 pedágios, se não me engano, né? Se não errei a conta, tem 6 pedágios. Tu imagina se a gente fizer antes de cada pedágio fazer um atalho, assim, para não pagar. Vamos levar uns 2 dias para chegar em Porto Alegre, eu acho, né? É assim que nós fizemos na nossa vida espiritual. A nossa ascensão espiritual foi por quê? Porque nós não estamos querendo pagar o pedágio. Nós estamos desviando. Vamos pela 290, uns 50 km mais, trancada de caminhão também, estrada ruim. Vamos daqui também. Então, mas aqui é a reta a estrada. Não estou aqui fazendo propaganda para ir pela estrada do pedágio, né? Mas é a estrada mais curta. Assim é a nossa evolução espiritual. Nós temos feito muito desvio e não estamos apresentando quase nada
para que o Cristo multiplique. Daquilo que eu comentei do lado material, nós temos apresentado bastante. Nós estamos, nesse sentido, nós já estamos nos firmando, sendo solidários. Todas as tragédias que aconteceram agora, ultimamente as enchentes, foram enormes a ajuda, o comprometimento com isso. Nós temos que conciliar esse lado material, essa ajuda material, com a ajuda espiritual, se não para o outro, para nós mesmos. É esse lado, é essa migalha, esse pãozinho espiritual que nós temos que oferecer ao Cristo para que Ele multiplique. E vai sobrar. Acho que eu até vou, como o egoísta, né? Acho que vou para um cesto, aquilo que sobrar já está no cesto ali para mim, né? Então, nós vamos melhorando. Nós vamos, que esse 2024 seja para cada um de nós esse o objetivo de nos melhorar. Nós já estamos, por ser repetitivo, nós já estamos nos colocando no lugar do outro. As tragédias que teve aí foi exemplo clássico disso. Felizmente. Infelizmente tem alguns lá que se aproveitam e tal, mas isso é aquela coisa do que nós estávamos falando antes. Não vamos lá julgar, porque aquele que se aproveitou e não sei o que mais lá é o doente. Então que não foquemos nós nisso e deixamos nós de atender aqueles que realmente estavam lá necessitados. E para isso tem instituições e algumas casas espíritas, e assim vai indo. Um núcleo pequeno que é a casa espírita, que assiste àqueles que a comunidade da casa conhece, né? E aí a coisa vai ampliando, até chegar no lado dos órgãos governamentais, que é função, atribuição, né, desses nossos irmãos que lá estão, eleitos por nós, né, para que sejam eles condutores disso. Né? Para que possamos nós refletir, vou ler uma poesia de Abel Gomes, que acredito até que já tenha lido aqui. Abel Gomes, escritor, poeta e professor, nascido em Minas Gerais a 30 de dezembro de 1877 e falecido a 16 de agosto de 1934. Espírito dinâmico, posto que fisicamente inválido, deixou alguns livros inéditos, dos quais 2 já editados pela Federação, além de copiosa obra esparsa. E essa poesia está no livro Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro psicografado por Chico. Temos Jesus. Isso nós temos que ter certeza que todos nós temos um irmão maior chamado Jesus Cristo que está conosco. Temos Jesus. Desaba o velho mundo em treva densa e a guerra como lobo carniceiro ameaça a verdade e humilha a crença nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista da luz da vida eterna. Que esse nosso irmão abençoe a todos nós, para que esse 2024 possamos dar algo, alguma migalha espiritual, para que ele multiplique
e nos dê muito, mas muitas alegrias e perseverança no caminho. Muito obrigado, meu irmão.